Houve tortura e perseguições na era Vargas? A resposta para essa questão é sim, e é isso que nós veremos na aula de hoje. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos dando continuidade à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades, que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes aqui de Cuiabá e também aos amantes do conhecimento em geral. Pessoal, esse vídeo de hoje é uma continuação do nosso último vídeo, onde nós falamos sobre os campos de concentração da Era Vargas, né? Para quem deseja conhecer um pouco mais desse assunto, eu vou deixar o link do vídeo na descrição do vídeo de hoje. Bom, pessoal, muito se fala sobre a tortura e a perseguição política que houve durante o regime militar, da ditadura militar de 1964. Bom, elas realmente houveram, mas muito pouco se fala de perseguições políticas, de assassinatos e também de torturas durante o período da Era Vargas. O vídeo de hoje se trata aí de um esforço de resgatar esses fatos históricos, não é, pessoal? E como disse aí o famoso historiador Jorge Santayana, quem não conhece a história está fadado a repeti-la. A Era Vargas foi um período compreendido entre os anos de 1930 e 1945. Em 1930 houve um golpe de Estado, onde Getúlio Vargas assume o poder. Bom, esse início, né, esse governo provisório foi marcado por uma turbulência muito grande e pela insatisfação dos paulistas, que queriam um retorno à normalidade, e isso acabou degenerando, né, em uma revolução, que foi a Revolução de 1932, Revolução Constitucionalista de 1932, que na prática foi uma guerra dos paulistas contra as forças de Getúlio Vargas. Após a derrota dos paulistas, Getúlio Vargas convoca uma constituinte e essa constituinte o elege como presidente. Isso fez com que o governo de Getúlio Vargas entrasse para a legalidade. Mas, pessoal, poucos anos depois, Getúlio Vargas volta à ilegalidade com o golpe do Estado Novo que ocorreu em 1937. Esse período é marcado por uma ditadura violentíssima e de inspiração fascista. Inclusive, a nossa CLT, né, só para citar um exemplo, ela é retirada da Carta del Lavoro, né, da Constituição fascista de Benito Mussolini, da Itália. Bom, pessoal, na aula de hoje, então, nós falaremos um pouco sobre perseguições políticas e torturas no período do Estado Novo, baseado aí em um artigo publicado em 2013 pelo importante historiador José Murilo de Carvalho. Bom, pessoal, sem mais demora, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, dando início à nossa aula de hoje sobre assassinato e tortura na Era Vargas. Assassinatos com motivação política não foram raros durante a ditadura do Estado Novo, ocorrida entre os anos de 1937 e 1945. O caso mais gritante foi o fuzilamento de 8 participantes do assalto ao Palácio Guanabara em 1938, que foi organizado por militares e militantes da Ação Integralista Brasileira. Os 8 tinham sido capturados e desarmados quando foram mortos nos fundos do palácio, como admitiu em suas memórias o general Góes Monteiro. Não houve qualquer investigação sobre o crime. Há referências a assassinatos nas revoltas comunistas de Natal e Recife em 1935, no episódio que nós conhecemos como Intentona Comunista de 1935. E também houve assassinatos nas delegacias de polícia, sobretudo na sede da Polícia Central, na Rua da Relação, na então capital da República, e nas casas de detenção e correção. Um médico da Polícia Militar, Nilo Rodrigues, por exemplo, disse ao jornalista Vitor do Espírito Santo ter presenciado fatos de alarmar. Espancamentos horrorosos, vários assassinatos dentro da Polícia Especial. Mas, devido à censura à imprensa, poucos desses crimes vieram a conhecimento público. Quase todos foram abafados nos porões das delegacias. A tortura de presos foi investigada e descrita pelo jornalista Davi Nasser
inicialmente em 6 reportagens publicadas na revista O Cruzeiro. A primeira delas em 29 de outubro de 1946 e depois em livro de 1947. As publicações foram intituladas Falta Alguém em Nuremberg. Esse alguém era o capitão do exército Filinto Miller, chefe da polícia da capital de 1933 a 1942. Os principais instrumentos de tortura mencionados em depoimentos no Congresso e registrados por Davi Nasser eram o maçarico, que queimava e arrancava pedaços de carne, os adelfes, que eram estiletes de madeira que eram enfiados por baixo das unhas, os anjinhos, espécie de alicate para apertar e esmagar testículos e pontas de seios, a cadeira americana, que não permitia que o preso dormisse, e, por fim, a máscara de couro. Era também prática comum queimar os presos com pontas de cigarros ou de charutos e espancá-los com canos de borracha. Em alguns casos, o requinte era maior. O ex-sargento José Alves dos Santos, por exemplo, teve um arame enfiado na uretra, ficando uma ponta de fora, que foi a seguir aquecida com um maçarico. Para que os gritos dos torturados não fossem ouvidos fora do prédio da Polícia Especial, um rádio era ligado a todo volume. Poucos torturados resistiam. Houve quem se suicidasse pulando do 3º andar da sede da Polícia Central. Outros enlouqueciam, como foi o caso de Harry Berger, que era membro do Partido Comunista Alemão e foi torturado durante anos juntamente com sua esposa. Quase todos guardavam sequelas para o resto da vida no corpo e na mente. Os acusados eram processados e julgados pelo Tribunal de Segurança Nacional, criado logo depois do Levante Comunista de 1935, ainda antes do Estado Novo. Após a revolta integralista de 1938, já no regime de exceção de Vargas, o regulamento do tribunal foi alterado para apressar os julgamentos e reduzi-los quase a rito sumário, ou seja, sem processo formal. Recebido o inquérito, o juiz dava imediatamente vista ao procurador e citava o réu. O procurador tinha 24 horas para a denúncia. Findo o prazo, era marcada audiência para instrução e julgamento dentro de 24 horas, tempo que tinha também a defesa para se preparar. Em cinco dias tudo se resolvia, pessoal. Recurso só era admitido para o próprio tribunal pleno, cuja sentença era irrecorrível. O tribunal processou mais de 10.000 pessoas e condenou 4.099. Apesar da anistia concedida por Vargas em 1945, houve na Constituinte de 1946 tentativas de investigar e punir os crimes cometidos pela Polícia Política do Estado Novo. O esforço foi liderado pelo general Euclides de Oliveira Figueiredo, deputado eleito pela União Democrática Nacional, a UDN, que era do Distrito Federal, e ele foi pai do futuro presidente João Batista de Oliveira Figueiredo. Quando coronel, Euclides foi acusado de participação nos planos do fracassado assalto ao Palácio da Guanabara em 1938. Julgado pelo Tribunal de Segurança Nacional, foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão, pena reduzida posteriormente para 4 anos e 4 meses. O general apresentou em 30 de abril de 1946 um requerimento em que pedia profundas e severas investigações no então Departamento de Segurança Pública para conhecer e denunciar à nação os responsáveis pelo tratamento dado a presos políticos. O requerimento foi aprovado e em maio foi criada a comissão encarregada de examinar os serviços do Departamento Federal de Segurança Pública, presidida pelo senador Dario Cardoso. O general não foi incluído entre seus membros, provavelmente por ser incômodo aos que tinham alguma vinculação com o regime deposto. A comissão deu em nada, pessoal. Raramente havia quórum para as reuniões. As denúncias de crimes foram parar no arquivo da casa. A Constituinte encerrou as atividades em setembro de 1946, sem que chegasse a conclusões concretas.
Em 7 de novembro, já em sessão ordinária da Câmara, o general, inconformado, requereu a instalação de nova comissão. Argumentou, segundo os anais da Câmara, que a matéria não era daquelas que podem ser esquecidas. Trata-se de fazer justiça, descobrir e apontar os responsáveis por crimes inomináveis, praticados com a responsabilidade do governo. Acrescentou ainda: as grandes nações democráticas que fizeram a guerra ao totalitarismo já julgaram e executaram os responsáveis pelos horrendos crimes contra a humanidade. Nós também tivemos criminosos, não de guerra, mas de paz, de plena paz, e contra brasileiros. Talvez fossem eles os precursores dos nazistas, afirma o general. Importa igualmente, ainda segundo o general, que os julguemos. Para julgá-los, importa conhecê-los, obviamente. Euclides mencionou a reportagem de Nasser publicada na revista O Cruzeiro. Terminou o discurso com um apelo aos deputados, com as seguintes palavras: ao menos se conheçam os responsáveis pelas barbaridades, a fim de que outros, que possam vir mais tarde, tenham receio de ver ao menos seus nomes citados, como desejo que sejam conhecidos os daqueles bárbaros que tanto maltrataram o povo do Rio de Janeiro, da capital da República e também de todo o Brasil. Pessoal, apesar de ter sido instaladas diversas comissões para apuração dos crimes cometidos durante o período do Estado Novo, todo o esforço foi em vão. O fenômeno acentuou-se após o depoimento do capitão Emílio Romano em junho de 1948. A partir dessa data, não há mais referência às suas reuniões no Diário do Congresso. Em 24 de setembro, ela deixa de ser relacionada. Aparentemente, encerrou as atividades sem apresentar relatório algum. Uma das razões para o fato pode ter sido o depoimento do jornalista Vitor do Espírito Santo. Segundo ele, o médico Nilo Rodrigues dissera-lhe que não faria denúncias porque as pessoas que se encontram no poder são as mesmas que praticaram as mencionadas violências. Ao que o general Euclides Figueiredo acrescentou: e as que fazem parte da Polícia Especial também ainda são as mesmas. Olha, para você que chegou até o final deste vídeo, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, pois você me ajuda no engajamento do canal e também a difundir o meu trabalho. Se você gostou da aula de hoje, eu peço que se inscreva no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância junto à plataforma. Bom, pessoal, não se esqueçam também de fazer comentários, né? É através dos comentários que o algoritmo entende que esse vídeo tem relevância e ele compartilha o vídeo entre os inscritos no canal. Muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo pela sua audiência e eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um cordial abraço e até breve. Check it.